Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 21 de dezembro de 2025. São 9 horas da manhã. O Senado vai manter o veto do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria. Isso está se costurando devido ao fato de que tanto o presidente do Senado quanto o presidente da Câmara veem a casa do bolsonarismo cair. Eles estão se achegando ao presidente Lula. O presidente armou toda a teia e enredou o bolsonarismo. Cercou o bolsonarismo de todos os lados. E a operação da Polícia Federal, que exibiu a imagem da dinheirama no guarda-roupa de Sóstenes Cavalcante, foi talvez até pior para o bolsonarismo do que a prisão de Jair Bolsonaro. Essa é uma imagem forte que qualquer um entende e figura mais expressiva do bolsonarismo nos últimos tempos, como Sóstenes Cavalcante, ligado a essa montanha de dinheiro no guarda-roupa, aliado à declaração dele que, eu esqueci, R$500 mil no guarda-roupa, um homem que declarou que tinha R$5 mil na conta, e diante do discurso moralista do bolsonarismo, e com a prisão do Jair Bolsonaro, com a covardia do Jair Bolsonaro, com o mau desempenho de Flávio Bolsonaro nas pesquisas, dos bolsonaristas nas pesquisas, tudo isso fez com que o Centrão, e quando a gente fala em Centrão, a gente está falando basicamente em Davi Alcolumbre e Hugo Motta, fez o Centrão entender que o poder está com Lula. Ele sabe jogar, ele tem os meios na mão, ele tem a caneta na mão e tem uma aprovação popular muito grande e crescente. Ainda não é tão grande quanto poderá vir a ser em 2026, mas está em trajetória ascendente. Com isso, o Senado e a Câmara dos Deputados vão passar a fazer o que o Lula quiser. E o que o Lula quer nesse momento é extirpar esse PL da dosimetria da face da terra, porque ele reenergiza o bolsonarismo e é uma afronta à sociedade brasileira, por uma razão que um advogado explicou muito bem. O projeto foi feito, uma lei está sendo feita para beneficiar um homem e os seus bajuladores no entorno dele. E isso os coloca como pessoas acima da lei, como cidadãos de classe A, e todos os outros, inclusive o próprio presidente da República, eu e você, nos tornamos, sabe o quê? Cidadãos de segunda classe diante de Jair Bolsonaro e a sua quadrilha. E é lógico que um país civilizado não pode permitir isso. E enquanto tudo isso acontece, o bolsonarismo está à beira do caos, porque o ano de 2025 não terminou para a Polícia Federal, como você vai ver agora. Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. É da nossa obrigação não permitir que a democracia dê um passo para trás. Pela primeira vez na história desse país, nós temos um presidente preso por tentativa de golpe. Pela primeira vez nesse país, nós temos 4 generais de 4 estrelas presos nesse país pela tentativa de golpe. Pela tentativa de fazer um plano para matar o Lula, para matar o Alckmin e para matar Alexandre Moraes. E eles agora querem anistia.
com todo respeito aos deputados e senadores que votaram a lei da redução da pena. Eu quero dizer para vocês, eu vou vetar essa lei. E se eles quiserem, que derrube o meu veto. Mas a gente tem que ensinar esse pessoal a respeitar. Eu perdi 3 eleições nesse país. Perdi as eleições e voltava para casa. Me preparava para outra. Nunca houve um auto de tentativa de golpe nosso. A gente tem uma informação agora, eu falei sobre um valor que foi apreendido pelos policiais durante essa operação, mais de R$400 mil em espécie. Esse dinheiro, a nossa Isabela Camargo, repórter da TV Globo, trouxe a confirmação que foi um dinheiro apreendido pelos investigadores, pelos policiais na operação de hoje, que estava dentro de um armário, numa sacola preta, num armário em um endereço ligado ao deputado Sóstenes Cavalcante. Então a gente tem essa informação sobre a apreensão desse dinheiro em espécie. Falando sobre a operação de hoje, para a gente relembrar, é uma operação para aprofundar as investigações sobre um esquema de desvio de recursos públicos que vem de cotas parlamentares. Cotas parlamentares, aquele valor extra que os deputados recebem para cobrir despesas dos mandatos. Então, relacionadas à passagem, hospedagem, alimentação, é um recurso extra, além do salário. O deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados, negou nesta sexta-feira ter praticado qualquer ato ilícito relacionado a desvios de verbas de gabinete e disse que os R$400 mil em dinheiro vivo encontrados em sua residência são provenientes da venda de um imóvel. Não, lógico, é porque eu recebi recentemente o dinheiro e com essa correria de trabalho e etc e tal, eu acabei não fazendo depósito, mas faria, inclusive parte dele, eu tenho pensando em fazer outros negócios e tudo, acabei não fazendo depósito, foi simplesmente o lapso. Eu não tenho nada a temer, tudo será esclarecido também às autoridades competentes. Quando meus advogados autorizarem, inclusive, passar as demais informações aos senhores e senhoras da imprensa e de todo o Brasil, passarei, porque é aquele princípio, quem não deve, não teme. Este é mais um capítulo da perseguição contra o presidente Bolsonaro. Não basta prender um inocente. Eles querem limpar e extirpar a força que a direita e os conservadores temos, tentando nos manchar com a lama deles, que é a da corrupção. Eu sei que tem muita gente já pensando na eleição de 2026. Eu ainda não posso pensar porque eu tenho que trabalhar. Mas deixa eles pensar. E quando eles quiserem, venham. Porque nós vamos dar uma surra em quem se meter, achar que a extrema-direita vai voltar a governar esse país. O Lula não está brincando. E ele mandou esse recado, essa fala aos catadores, nessa reunião que ele faz com os catadores de recicláveis há décadas, né? Mesmo antes de ser presidente, ele fazia esse encontro com aqueles na sociedade que devem ser, talvez, estão entre os mais frágeis, aqueles para quem não restou nada. E é um ato político importante e que demonstra o viés de um governo progressista e de uma mentalidade progressista. Não é? Acima dos partidos, acima do próprio governo, é importante que essas pessoas se tornem visíveis através de um evento como esse. Mas o Lula, ao dizer que vai dar uma surra nas eleições em quem acha que a extrema-direita volta em 2026, ele basicamente está mandando um recado, sobretudo para o Congresso Nacional, que é quem tem atrapalhado muito o governo e agora permitiu a aprovação desse PL da dosimetria, que eu chego a achar inacreditável que alguém cogite que Lula poderia aceitar tirar do Bolsonaro toda a culpa que ele tem, reduzir a pena dele de uma forma que dá a entender que ele não merece essa pena. Com isso, ele estaria preparando, estendendo tapete vermelho para os aniversários na eleição desse ano. Isso não é o Lula que faria. É inacreditável que alguém venda essa tese, compre e venda essa tese, não é? Mas vamos em frente. O país está
começando a entrar nos eixos. Por quê? Porque o Lula tem a caneta na mão, ele exerce o poder e é alguém experiente. Né? Ele é experiente. Ele não venceu 3 eleições, não elegeu a Dilma 2 vezes, porque, na verdade, a Dilma é uma técnica. Ela não era uma pessoa que tinha a experiência, a vivência e os contatos políticos do Lula. Ela era uma técnica, uma pessoa que o Lula queria que exercesse o governo de forma técnica, porque ele deixou tudo ajeitadinho, mas o Lula não calculou, quando escolheu a Dilma, que, na verdade, haveria sabotagem contra ela e ela não soube se defender. Mas agora as coisas começam a acontecer, a justiça determina a indenização de 400 mil a Dilma, que o Bolsonaro negou por tortura, não é? A Dilma claramente foi ser viciada de todas as formas, e isso é parte de um processo que está acontecendo no Brasil de retomada da civilização no nosso país. Veja, os mais espertos estão pulando fora. O Luciano Hang, o velho da van, submergiu, se afastou até de Flávio Bolsonaro na corrida presidencial, porque esse Flávio Bolsonaro, ele queima o filme, ele é o Bolsonaro inscrito. Ele ameaçou usar força contra o STF. Ele se diz moderado, há pouco tempo ele ameaçou usar força contra o STF. E a apreensão de dinheiro vivo pegou o bolsonarismo no contrapé. E quem diz isso é a Folha de São Paulo, tá? No editorial de hoje. Operação da Polícia Federal mira Sóstenes e Cavalcante e Carlos Jordi, deputados federais e aliados próximos a Bolsonaro. A investigação reúne indícios fortes e a Polícia Federal encontrou 430 mil em espécie. E esse editorial ele diz o seguinte, que a imagem daquele dinheiro é mortal. A imagem do dinheiro é mortal para o bolsonarismo, porque é algo que não existe nada mais que simboliza corrupção do que alguém ter 400 mil reais dentro do guarda-roupa e dizer que eu esqueci lá dentro do guarda-roupa. Todo mundo tem 400 mil reais dentro do guarda-roupa, R$500 mil dentro do guarda-roupa, não é? Quer dizer, é algo que não tem explicação. E isso mostra o que é o bolsonarismo. A operação da Polícia Federal contra Sóstenes e Jordi criou um clima de cada um por si dentro do PL. O ambiente dentro do partido mudou depois que o Sóstenes e o Jordi foram alvos de operação que investiga desvio de recursos públicos. Então é cada um para um lado, porque eles estão prevendo que vem mais por aí. E vem, como você vai ver aqui nesta edição. Bom, a explicação do Sóstenes tem um início ruim e um final muito pior. O Josias, ele sempre com essas falas bem interessantes, né? Ele é muito bom em jogo de palavras. Ele diz o seguinte, a boa explicação tem 3 segredos. Um bom começo, um bom final e ambos o mais perto possível um do outro, sem muita enrolação no meio. O esclarecimento do Sóstenes Cavalcante sobre 430 mil encontrados pela Polícia Federal no seu guarda-roupa começou ruim e terminou muito pior. Sóstenes não tinha nada de consistente para dizer, ao expressar em palavras a ausência insubstancial da inanidade de sua versão, encheu linguiça e o nada tornou-se para ele um vocábulo. Quer dizer, ele não tinha o que dizer, ele não sabia o que dizer e ele foi no embromation, achando, porque o bolsonarismo tem uma característica. O bolsonarismo trata todo mundo como idiota. Claro que os seguidores dele, do Bolsonaro, deles, bolsonaristas, os seguidores deles são basicamente idiotas, ou mal intencionados, ou bandidos. Né? Mas os bandidos são mais da cúpula, daquele entorno ali. O eleitorado deles é composto de idiotas, ou de pessoas extremamente ingênuas, ou de pessoas muito pobres, muito frágeis e que se deixam enganar facilmente. Mas, ou de pessoas mal intencionadas, que têm também uma grande parte. A operação da Polícia Federal frustrou os planos do Sóstenes para presidir a Câmara dos Deputados. Ele também queria se candidatar a senador, ele tinha vários planos, né? Ou se candidatar a senador, ou presidir a Câmara dos Deputados a partir do ano que vem, o que seria o desastre dos desastres. Não se pode imaginar nada pior para o Brasil do que esse sujeito
virar presidente da Câmara dos Deputados. Bom, ele instalaria o impeachment contra o Lula no dia seguinte, né? O Bolsonaro dilui capital político e o mercado fica avesso a Flávio. Na verdade, o mercado não quer e o Centrão não querem, nenhum dos dois querem o Flávio Bolsonaro, porque ele queima o filme, ele não vai vencer o Lula, vai entregar a eleição para o Lula e ainda vai arrebentar com a extrema-direita, inclusive no que diz respeito à eleição de deputados e senadores. Então, essa candidatura do Flávio Bolsonaro é um presente para o Brasil, porque vai arrebentar com o bolsonarismo de uma forma permanente e vai fragilizar demais a extrema-direita. Eles sabem disso. Veja, o bolsonarismo, a extrema-direita, não só o bolsonarismo, a extrema-direita e as direitas, de uma forma geral, estão se arrebentando, porque no Brasil, a direita e a extrema-direita são 10 vezes piores do que qualquer eventual corrupto de esquerda. Claro que tem corrupto na esquerda, tem corrupto em qualquer lugar, tem corrupto na esquerda, na direita, em qualquer lugar. Só que a direita, ela é formada praticamente, essencialmente, por lideranças extremamente corruptas. O Bolsonaro é um dos mais corruptos que já passou pela presidência. O bolsonarismo todo se baseia na corrupção. Até o filme do Bolsonaro tem corrupção na produção do filme. E agora, no Tocantins, você vê suspeitos da mesma fraude que o governador, deputados travam impeachment. Quem são? Do Republicanos, o partido do Tarcísio. Um dos partidos mais fiéis ao bolsonarismo. 10 dos 24 deputados estaduais são investigados no mesmo caso em que o governador é suspeito. E aí vai acabar que vai ter uma intervenção da justiça e vai prender todos os deputados e os suplentes vão assumir. Vai ter que fazer isso. Mas isso é o bolsonarismo. Bolsonarismo, extrema-direita e direita, grande parte da direita, não toda, mas tem alguns que são honestos, mas é minoria. A maioria da direita no Brasil é muito corrupta. O Lula pede a ministros que exonerem subordinados não engajados com o governo. O Lula está indo para a guerra, ele sabe fazer essa guerra e vai ter que ser uma guerra mesmo. Você tem que derrotar um inimigo terrível, ardiloso, que joga sujo e que tem apoio, tem muito dinheiro disponível, esse inimigo. E é por isso que o Lula vai para a guerra e já está montando o exército. Flávio Bolsonaro promete anunciar ministros durante a campanha para acalmar o mercado. Ele vai divulgar que ele vai colocar o Paulo Guedes de novo, porque o Paulo Guedes é um desastre. Paulo Guedes é aquele que apareceu num vídeo dizendo que ia congelar o salário de todo mundo, colocar a granada no bolso do inimigo, que o inimigo é o trabalhador. Esse vídeo vai rolar muito ano que vem. Bom, o Farol para 2026 é um grupo de eleitores indecisos que são os mais resistentes ao nome da família Bolsonaro. Aí está a fraqueza do Bolsonaro. O Jornal Globo tem ouvido representantes desse grupo como parte de uma série de reportagens que acompanhará até outubro as percepções de moradores de colégios eleitorais estratégicos. A indicação de Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência abriu distância entre o núcleo duro do bolsonarismo e eleitores que ainda não têm o voto definido. A escolha do filho mais velho de Jair Bolsonaro é alvo de críticas no grupo Indecisos acompanhado pelo Globo, que tem negado a intenção de voto a qualquer representante da família do ex-presidente. Então, os outros não têm voto suficiente sem o bolsonarismo. E com o bolsonarismo, eles têm uma rejeição gigantesca. Então, é isso que está mostrando para os políticos do Centrão que eles têm que se aproximar do Lula. O Congresso se reaproxima do governo e desloca a crise para o judiciário. O Lula troca ministro, conversa com Mota e deve encontrar o Alcolumbre nos próximos dias. A tensão com o STF escala após as operações policiais atingirem governo, Centrão e oposição. O Lula fez movimentos de reaproximação com o Congresso após semanas de conflito e espera que o recesso apazigue de vez a relação. E aí, o Mota
assim como o Alcolumbre, limpa a pauta e vai se reaproximar de Lula de olho em 2026, lá na Paraíba, que é um estado totalmente de esquerda. Bom, com isso, o Centrão já deu um prazo para o Flávio Bolsonaro se viabilizar e já flerta com Lula. O Centrão sabe que não vai ter reação do Flávio Bolsonaro possível, que seja clara para que o Centrão faça uma aposta desse tamanho com Lula no poder, forte, com popularidade alta e crescendo, não é? Com dinheiro na mão, com a economia estabilizada e com um monte de programas, como, por exemplo, que vai entrar agora em vigor no começo do ano, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e até 7.500 vai pagar bem menos imposto de renda. Isso vai ser uma bomba, né? E aí, esse aqui para mim é um dos maiores indicativos que o Lula vai ter muito apoio também na direita, que come de garfo e faca, etc. Kassab se une a Lula para tirar o mandato de Ciro Nogueira. O Kassab, não sei porquê, não me pergunte porquê, ele é o maior operador político do Brasil. Ele foi prefeito de São Paulo, indicado, era vice do José Serra. O Serra saiu para se candidatar a governador em 2008 e deixou o Kassab ali como prefeito de São Paulo. Ele venceu a Marta Suplicy e depois se reelegeu, inclusive, em 2008, né, reelegeu no mandato do Serra e perdeu para Marta e perdeu para o Haddad em 2012. Né? Muito bem, o Kassab se uniu ao Lula para tentar tirar o mandato do Ciro Nogueira, e Lula e Kassab acertaram. O nome do PSD foi disputar o Senado pelo Piauí em 2026, dificultando a reeleição do Ciro Nogueira. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, se uniu a Lula para tentar derrotar o Ciro Nogueira, do PP do Piauí, nas eleições de 2026, quando o parlamentar precisa concorrer à reeleição. Segundo apurou a coluna, Lula e Kassab acertaram a candidatura do deputado Júlio César, do PSD do Piauí. Com o Kassab, se ele está se aliando ao Lula, é porque o bolsonarismo já era mesmo. Aqui está o Otto Alencar, também, que é do PSD, não é? E ministros do STF disseram que aceitam a redução das penas, pode ser, quando eles quiserem, e análise de caso a caso, não é? Mas, na verdade, não vai chegar até lá. Estão dizendo, a Folha está dizendo que eles aceitaram. O Alexandre de Moraes fala que não aceita. Mas a Folha de São Paulo está dizendo que eles aceitam. Pode ser até que, para evitar confusão, eles aceitem isso, mas vai ser uma afronta ao país. Né? Vai ser uma afronta ao país. Esse projeto é ilegal, é inconstitucional, ele cria uma lei só para os bolsonaristas. E talvez o STF não tenha que passar por esse desgaste de deixar proliferar uma coisa dessa, mesmo que seja para reduzir a pena do Bolsonaro de 7 para 5 anos, ainda acho que não deve aprovar, e o STF, ninguém garante que iria aceitar. Mas o Lula, ele sugere que está certo de que o veto do PL, da dosimetria, não será derrubado. Por quê? Porque o Senado e a Câmara, o Alcolumbre e o Mota, estão se aproximando do Lula. E tem senadores, como por exemplo o Jacques Wagner. Evidentemente que o Jacques Wagner não vai repetir, se quiser continuar no PT, ele não vai repetir o voto a favor de colocar em votação isso, ou de apoiar de qualquer forma esse PL da dosimetria. E vai ter uma pressão muito grande do governo, o Lula vai jogar pesado, e é no Senado, onde o governo é bem mais forte. Então, não vai ser difícil, na verdade, é muito mais do que provável que o Senado mantenha o veto. A Câmara derruba e o Senado mantém o veto do Lula. O presidente disse que o Congresso tem o direito de rejeitar, que assim é o jogo. O projeto reduz a pena de condenados pelo 8 de janeiro. A calma de Lula ao anunciar que vetará
o projeto da dosimetria, pois esse é o jogo, sugere que ele está certo de que seu veto não será derrubado. Para derrubar um veto são necessários os votos de 41 senadores, que não vai ficar difícil com o apoio do Alcolumbre no Senado. E aí, o que acontece? Isso vai acontecer porque vai haver uma campanha, já está havendo uma campanha, para mostrar que o Congresso legalizou roubar o voto de pobre. O mesmo STF, se tinha cogitado realmente, se é verdade essa matéria da Folha, porque só tem a palavra da Folha, tá? De que o STF cogitaria aceitar, discutir caso a caso, mas a aceitação desse projeto é uma lei. Vai aceitar uma lei, vai deixar passar como constitucional uma lei que cria uma casta. O Congresso e ainda legaliza roubar voto de pobre. O Legislativo traiu os trabalhadores que, para votar, tiveram que driblar bloqueios de estrada ordenados por Bolsonaro. A roleta vai ser instalada na porta do Congresso para que o sujeito de direita compre revisão da dosimetria em caso de golpe fracassado. E o projeto que reduz penas viola a norma jurídica por ter sido feito para Bolsonaro, diz o advogado Belisário dos Santos Júnior. Segundo ele, o projeto da dosimetria viola o Estado de Direito. E a operação da PF mostra que a oposição acredita que o Lula quer enfraquecer os adversários. Ele está enfraquecendo. Eles sabem que o Lula vai para cima. E tem mais. O ano da PF ainda não acabou. Veja só, a PF protagonizou 3 operações de peso na terça, na quinta e na sexta-feira passada, mirando políticos importantes, um desembargador federal e até um número 2 do Ministério da Previdência. Mas, aviso aos navegantes, o ano de 2025 ainda não terminou para a Polícia Federal. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.